Graça e paz, mais uma vez estou aqui, pastor Alberi, para mais um vídeo do devocional Palavra Viva. Antes de mais nada, eu quero pedir para você compartilhar este vídeo, também curtir aí a nossa página no Facebook, nos seguir nas mídias sociais, né? E comente, faça seu comentário sobre esse nosso breve devocional. Nós estamos falando sobre o Sermão do Monte, o sermão proferido no monte, o sermão conhecido como das Beatitudes ou das Bem-aventuranças. Falamos no último vídeo, falamos sobre bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Quero pensar com você no versículo de número 4, que diz assim: bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Voltando a lembrar você que este sermão de Jesus, o sermão das bem-aventuranças, Jesus trata de princípios espirituais que ele está ensinando para os seus discípulos. Apesar de estar falando para uma multidão, o texto nos revela que ele chamou, que os discípulos vieram para perto, se assentaram para ouvir o sermão de Jesus. Então, no primeiro momento, é uma palavra dirigida aos discípulos, aqueles que andavam com Jesus, que tinham um compromisso com Jesus, que tinham uma vida com ele. Porque é desafiador para quem não é discípulo de Jesus viver o sermão da montanha, viver esses princípios. E até ouso dizer que é impossível viver esses princípios, até mesmo para os discípulos de Jesus. Para viver esses princípios, não basta ser discípulo de Jesus, é necessário de fato confiar completamente na graça de Deus sobre as nossas vidas. É através dele que frutifica em nós estes princípios espirituais. Assim como nós falamos que os pobres de espírito são pessoas que reconhecem suas misérias, suas mazelas, suas dificuldades e que dependem completamente do Senhor. Isto é ser pobre de espírito, é a pessoa que entende que não tem capacidade de resolver sozinho, mas que depende completamente de Deus. Por outro lado, quando o texto fala bem-aventurados que choram porque serão consolados, esse tipo de choro não é o choro da tristeza por uma derrota, por uma situação difícil, não é o choro pela tristeza, pela perda de um ente querido, não é o choro que se chora quando estamos passando por um momento difícil de sofrimento, de angústia, de aflição. Bem-aventurados os que choram nos falam justamente de você entender que este choro é fruto do choro do arrependimento. São pecadores que, por ser pobre de espírito e se aproximar de Jesus e entender que dependem completamente da graça de Deus. Por outro lado, estes homens e estas mulheres que choram, eles choram por causa dos seus pecados, porque reconhecem sua miserabilidade, reconhecem que dependem completamente do Senhor e choram o choro do arrependimento. Se arrependeram e isso gerou uma mudança na mentalidade, uma metanoia, uma mudança na mentalidade, o que vai gerar também uma mudança nas suas atitudes. Por isso o texto está dizendo que bem-aventurados, mais do que felizes, são aqueles que experimentam o arrependimento, porque ao experimentar o arrependimento, esse choro do arrependimento, entenderam a necessidade de mudar, entenderam que precisam mudar para experimentar uma nova vida em Cristo Jesus. E quanto a estes podem ser consolados pelo Senhor, porque o consolo que recebemos é fruto de nós entendermos que pelo nosso arrependimento, nossa mudança de atitude, numa época em que muitos andam pregando por aí, que o Evangelho não veio para mudar o nosso comportamento. Isto é uma inverdade. O Evangelho veio para mudar a nossa alma, mudar o nosso espírito, nos transformar completamente. E naturalmente, isto não é demonstrado de outra forma a não ser por uma mudança natural de comportamento. Então, aquele que roubava, diz Paulo, não rouba mais. Aquele que mentia, não mente mais. Aquele que se prostituía, não se prostitui mais. Por quê? Porque ao arrepender-se dos seus pecados e por entender as suas mazelas e misérias, consegue em Cristo Jesus receber o consolo de Deus. Este Deus que nos consola em meio à dor.
Esse choro não é o choro da dor por uma perda, por um divórcio, por uma separação, por uma perda financeira, pela perda de um ente querido, mas é o choro do reconhecimento de nossa miserabilidade e que precisamos nos arrepender dia a dia dos nossos pecados e termos assim uma vida plena em Deus. Isso que o texto está dizendo. Bem-aventurados, mais do que felizes, são aqueles que choram, que compreendem a necessidade de um arrependimento genuíno, para que possam experimentar a graça de Deus sobre as suas vidas. Louvado seja Deus, porque o Senhor nos concede esta promessa de nós, em meio ao choro do arrependimento, da nossa metanoia, da nossa mudança de mente e naturalmente de comportamento, nós podemos contar com o consolo de Deus, que nos consola, que nos faz realmente lembrar o melhor. Que Deus abençoe você.